Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Sermão da Montanha, quando Jesus estava ministrando seus primeiros sermões que ele estava estabelecendo, o que seria a conduta cristã para aqueles que se ingressassem no reino de Deus? E eu quero voltar na base do meu assunto, do meu raciocínio, é que o reino de Deus ele não começa com a nossa morte e ele não começa no arrebatamento da igreja. O reino de Deus ele começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e decidimos fazer parte da igreja. A igreja já é o reino de Deus. Entre as muitas explicações que ele dava, ele falou acerca de como nós devemos nos expor como sal da terra, como luz do mundo. Ele falou das bem-aventuranças. Ele falou sobre o assassinato, ou o não matarás. Ele disse que odiar pessoas é tão agravante quanto o assassinato. Ele fala sobre o adultério, nós também já falamos sobre isso. Eu gostaria de pegar um tema hoje, que hoje em dia parece muito comum, mas Jesus também ele repreende essa questão e essa atitude no meio do povo de Deus, que é o divórcio. Eu quero falar sobre o capítulo 5 de Mateus, no verso 31 e 32, somente esses dois versículos, e nós queremos trazer uma palavra aqui baseada nessa questão. Diz assim a palavra de Deus. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério também. Preste atenção. Existem muitas e muitas expressões na Bíblia e muitas orientações acerca do divórcio. No capítulo 19 de Mateus, Jesus explica por que Moisés estabeleceu ou criou a carta de divórcio. E ele fala assim, olha, a carta de divórcio, o divórcio foi escrito por causa da dureza do vosso coração. Por que dureza do vosso coração? Porque o ser humano às vezes é obstinado. Às vezes nós, ao invés de tentar resolver os problemas domésticos que temos, os problemas dentro de casa, nós achamos que a solução está em separar o casal. Nós vivemos numa sociedade que não suporta muitas coisas mais. Pessoas que não são mais tolerantes a certas situações. Às vezes as coisas nem necessitavam chegar a um extremo como esse, mas as pessoas acham que é melhor desistir de tudo, é melhor jogar toalha, é melhor jogar tudo fora. Às vezes a gente para refletir. Existem esposas que têm maridos que são bons aos olhos de todo mundo, menos aos olhos da esposa. Existem esposas que são boas aos olhos de todo mundo, menos aos olhos do marido. Por quê? Porque às vezes nós temos a infeliz capacidade de ver só os defeitos que as pessoas têm. Às vezes nós temos a infeliz capacidade de ver tudo que o outro não faz, mas não conseguimos enxergar o que a pessoa faz e o que ela é. Nós precisamos pôr na nossa cabeça que o divórcio não é solução para o problema de ninguém. Sou pastor de igreja, já acompanhei muitos relacionamentos que quase fracassaram, alguns deles fracassaram. Eu nunca vi um negócio fracassado dar certo lá na frente. Eu nunca vi uma ferida que não seja tratada com o tempo, ela não se torna um câncer na pessoa. Na verdade, o câncer, ele não aparece como estalo. Não. O câncer ele é cultivado. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade, ela guarda a enfermidade por anos, até que ela se transforma em um câncer. O relacionamento conjugal, às vezes, ele passa por um processo semelhante. Quando não há comunicação no casamento, quando não há uma boa amizade, um bom companheirismo dentro do casamento, pode que cause uma ferida nesse relacionamento. Palavras, atitudes, negligências e muitas são as coisas. Alguns se separam porque existe incompatibilidade de gênios. Então, peça a Deus que converta esses gênios. Peça a Deus que mude, peça a Deus que dê força para compreender o que está acontecendo na vida doméstica. Uma das coisas que precisa ser vencida no relacionamento do casal é o egoísmo.
Às vezes nós pensamos só em nós mesmos e não pensamos no outro. O mais desafiador do casamento não é ser feliz no casamento. O mais desafiador é fazer o nosso cônjuge feliz, é fazer a outra pessoa feliz. Aí alguns, por não entender, por não buscar ajuda, eles acabam achando que separar é a melhor solução. Nunca foi. Na verdade, quando a pessoa assume o compromisso de um casamento, ele deve entender que esse relacionamento ele só pode terminar quando um dos cônjuges morrerem ou quando os dois morrerem. O casamento é uma instituição que não deve ser dissolvida. Jesus falou, quando alguém perguntou sobre o divórcio, disse: Senhor, mas é lícito repudiar sua mulher? Ele falou assim: não. A não ser que haja uma infidelidade conjugal intolerável, insuportável ou até imperdoável, deve-se perdoar e deve-se continuar vivendo o casamento. Existem casos e casos, existem situações e situações que não dá para analisar aqui com 10 minutos de palavra, com 10 minutos de expressão. Mas no livro de Malaquias tem uma palavra interessante, fala assim: ama a mulher da tua mocidade. E fala assim: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Olha bem, se Deus odeia o divórcio, como que Deus vai encarar isso na nossa vida? Eu sei que tem pessoas que já se embaraçaram ao longo da vida. Eu sei que tem pessoas que já se separaram, já casaram de novo. E nós não estamos aqui para fazer juízo de ninguém. Mas eu quero falar com você que nunca divorciou. Eu quero falar para você que talvez esteja vivendo algum momento difícil no seu casamento, que não vale a pena o divórcio. Não vale a pena trazer para a vida da família, para a vida do casal, essa maldição chamada divórcio. Infelizmente, isso é um negócio que tem crescido muito dentro da igreja, no meio do povo evangélico. Eu quero lembrar vocês que quando Jesus falou o Sermão da Montanha, ele estava preparando os seus primeiros discípulos para se ingressarem no reino de Deus. E por que ele fez questão de falar sobre o divórcio? Porque o divórcio destrói famílias. O divórcio destrói o futuro. Ele destrói histórias. Ele é um elemento destruidor. Nós precisamos entender que quando a gente se casa, quando há união de duas pessoas, a Bíblia diz que os dois serão um só, uma só carne. Pense em arrancar metade do teu corpo e pense se as duas partes viverão naturalmente. Certamente que não. O casamento, ele nos diminui. Ele não nos aumenta, ele nos diminui. Por quê? Porque quando eu estou solteiro, eu estou inteiro sozinho. É isso que a palavra quer dizer. Solteiro. Eu sozinho sou um inteiro, sou uma pessoa. Aí a Bíblia diz que os dois casam, e os dois formam uma só carne. Não serão mais dois, mas serão um. Quer dizer que eu fui reduzido no casamento à metade. E a minha esposa foi reduzida à outra metade. A gente tem que diminuir com o casamento. Tem que diminuir o orgulho, tem que diminuir o egoísmo, tem que diminuir tudo pela metade. Os nossos sonhos agora não são só nossos sonhos, são sonhos compartilhados, porque a outra pessoa também vai sonhar a metade. Não dá mais para fazer as coisas sem a participação do outro, não dá mais para fazer as coisas sem conversar com o outro, não dá mais para fazer as coisas sem tomar opinião com o outro. Por quê? Porque são dois, e os dois formaram um. Eu não sou mais um sozinho inteiro, eu agora sou inteiro quando eu estou junto com a minha esposa, quando nós compartilhamos tudo. O que tem feito alguns divórcios tive são grandes erros, são faltas de conhecimento. É lógico que Jesus deu uma brecha e falou assim: olha, a não ser por relações sexuais ilícitas ou por causa do adultério. Porque Jesus também não quer que ninguém fique escravo de uma situação de adultério. Porque o adultério ele traz consigo outros problemas gravíssimos, ainda mais no tempo que nós vivemos. Uma mulher traída que suporta isso a vida inteira, ela corre um sério risco de morrer doente por alguma doença sexualmente transmitível.
Nós temos a AIDS, que na verdade nunca deixou de existir. Deixou de ter propagandas, mas na verdade ela sempre continua existindo. Então, de certa forma, Deus dá uma válvula de escape. Mas eu quero falar para vocês, não pense que divórcio é a solução para algum problema da vida. Porque quem tem um trauma no primeiro casamento e não resolveu o trauma, se ele faz outro casamento, ele leva consigo todos os traumas desse casamento. Ele pode enfrentar os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, principalmente quando é por causa daquela incompatibilidade de gêneros, quando não houve uma infidelidade conjugal, quando essa infidelidade conjugal não foi feita ou aconteceu por um motivo, porque às vezes existem motivos que fazem isso. E quando há motivos, precisa se resolver também os motivos. Já atendi muitas pessoas na minha vida que passaram por situações dessa forma. Já ajudamos a salvar muitos casamentos, mesmo depois de um adultério. Ele pôde ser salvo. Mesmo depois de uma infidelidade. As pessoas se relacionaram-se de novo como família e foram famílias melhores do que antes. Porque maridos perceberam a sua negligência, porque esposas perceberam a sua negligência no relacionamento. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é o casamento. Mas eu garanto que se você é um profissional ou uma profissional, você já fez vários cursos por causa da tua profissão. Se você é costureira, você fez curso para chegar aí, você já se dedicou, você já treinou, você já fez tudo para ser mais talentosa no que faz. Talvez você seja um eletricista, um encanador, um mecânico, um profissional. Quantos cursos você já fez para você ser exímio na tua profissão? Mas você é casado, talvez seja. Ou talvez você pretenda casar. Eu vou te perguntar, quantos cursos você já fez para ser casado e para casar? Às vezes, o que é mais importante na nossa vida é o menos valorizado. Eu quero falar para você que quem criou a instituição casamento foi Deus. Esse mesmo Deus que criou a instituição casamento odeia o divórcio. Se você está passando por alguma crise conjugal, busque ajuda de quem possa lhe ajudar. Não busque ajuda em alguém que passou pela crise e resolveu a crise com divórcio. Porque essa pessoa não vai ter outra palavra. Talvez até tenha, talvez tenha experimentado que não valeu a pena. Mas procure aconselhar, procure aprender, procure comprar um bom livro que fale, ou 1, ou 2, ou 10, ou 20, ou 30 livros que falem sobre relacionamento. E certamente você vai achar um caminho. Mas não jogue tudo fora. A Bíblia diz assim, olha, o divórcio, ele abre a porta para a prostituição, para o adultério. E essas coisas foram condenadas um pouquinho antes, quando Jesus fala sobre o adultério. Nós estamos, irmãos, no reino de Deus. E não devia nem existir divórcio para crente. Não devia nem existir divórcio para o povo que faz parte da igreja. Se alguns já fizeram isso, nós somos tolerantes com isso, precisamos ser. Precisamos entender as dificuldades dos outros. Mas nós que não passamos por essa experiência dolorosa, nunca devemos alimentar o querer da nossa vida. Vou dar um conselho para você que está me ouvindo. Nunca fale em divórcio quando você estiver passando por problema. Eu vejo muito isso. Alguns, quando estão passando por problema, em vez de querer, vamos achar soluções, dizem assim, vamos divorciar, vamos nos separar. E tudo que Satanás precisa é de uma brecha para ele entrar na tua casa e no teu casamento. Lembre-se bem, Deus odeia o divórcio. E se ele odeia, é porque não é bom para você e não é bom para ninguém. Você que pensa em casar, case pensando o seguinte, eu nunca vou me separar. Eu nunca posso me separar. E eu terei problemas na vida, mas eu buscarei a solução deles. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.